Olá a todos, né? Sejam muito bem-vindos a esse momento que teremos agora aqui no nosso primeiro Congresso Nacional de Recursos Genéticos Online. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a biodiversidade no semiárido, vamos falar um pouquinho sobre a bioprospecção microbiana, né? Aplicada ao manejo sustentável de doenças de planta. Me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou o professor Jorge Souza, sou professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, do campus de Acaraú, do curso de agronomia, né? A minha área de formação é fitopatologia. Trabalhei, né, na minha graduação com nematóides, no mestrado um pouquinho com fungos e no doutorado voltei a trabalhar com nematóides. Então, quando a gente trouxe essa temática, né, para a proposta desse evento, a gente obviamente quis trazer algo diferente, né? Então, o que é que poderia ser diferente, né? Eu sempre tento casar um pouco com a nematologia, porque é uma área do campo de estudo, quer você seja das ciências agrárias, quer você seja das ciências biológicas, que a gente tem poucos dados, né? Então, eu vou tentar puxar um pouco mais para a parte da nematologia, né? Obviamente fazendo as suas conexões com os demais micro-organismos, mas justamente para poder tornar esse momento mais rico, né, para cada um dos senhores e das senhoras. Então a gente vai falar um pouquinho primeiro, né, eu tenho que dizer o que é esse carro-chefe que eu trabalho tanto, o que seriam esses nematóides propriamente, né, a gente está falando do indivíduo que ele tem na sua etimologia da palavra em si já uma prévia identificação, né? O seu formato em si é uma linha ou um fio, mas isso, obviamente, que a gente está falando do ponto de vista de um dos seus estágios de desenvolvimento. Não quer dizer que ele sempre vai ser assim. E o oides, né, o final, ele está relacionado com essa forma, né? Então, são indivíduos que têm esse formato filiforme, digamos assim. A gente tem mais de 27 mil espécies de nematóides que já foram identificadas e muitos deles convivem, né, em perfeita harmonia e outros não com outros micro-organismos que fazem parte do nosso semiárido. Outro ponto assim bastante interessante é que quando a gente pensa, né, a gente deve ter aqui participantes do nosso Brasil como um todo, né? Nós estamos falando aí de um país de dimensão continental, em que nós temos aí diferentes biomas, né? Alguns que são bastante estudados, e quando a gente fala do semiárido, não tem como não falar do bioma caatinga, né? Que é um dos que se destaca, que é um dos mais representativos. E esse bioma, ele está muito, né, bem posicionado, principalmente hoje em dia, com muitas publicações que vêm a reforçar esses dados, justamente para entender esse bioma, não mais aquele olhar enviesado ou um olhar que procura apenas entender essa região como uma região problemática, uma região carente, né? Mas não, é uma região rica, né, em biodiversidade. E aqui a gente trouxe nesse material justamente alguns dados para poder norteá-los, né? Não só os nossos convidados aí que estão dentro do nosso bioma, mas também aqueles que ou conhecem ou querem vir a nos conhecer. Então, eu posso falar porque a gente está aqui falando diretamente de Sobral, no estado do Ceará, né, bem no sertões sobralense. Então, aqui a gente está bem, um exemplo típico, né, de uma condição dentro desse bioma. Então, o que é que ele tem de diferente? Né? Um bioma exclusivo brasileiro, então nós só temos aqui no nosso país. E aqui nós temos organismos que são extremamente adaptados a esses estresses extremos que são tão relatados aí na literatura, né? E isso nós podemos interpretar de qual modo, né? Não apenas como a gente comentou naquele lado de entender esses estresses como fenômenos que fazem com que seja uma região pouco desenvolvida. Mas esses estresses podem ser precursores de N possibilidades, e aqui a gente colocou alguma, né? A gente pode ter moléculas únicas dentro desse bioma, algumas enzimas extremófilas, né? Já que a gente está falando dentro dessas características.
principalmente alguns organismos resistentes, né? Porque se eles conseguem passar por um período, quer seja por uma estiagem, né? Então você vai ter organismos adaptados a diferentes tipos de umidade, como também essa questão da temperatura, é algo muito característico aqui da região. Então, a Caatinga, né, dentro dessa visão maior do semiárido, é um laboratório natural, né, para diferentes áreas e principalmente na pesquisa relacionadas à saúde, né? Então, aqui a gente tem diferentes possíveis novos modelos biológicos para que a gente possa estar estudando. Então, dentro do ponto de vista das ciências agrárias, né, que pode ser o foco aí de alguns cursos, é interessante para você entender alguns patossistemas específicos, mas também para os nossos colegas das ciências biológicas, a gente pode fazer correlação e ir estudando, entendendo um pouquinho de outros modelos importantes. Ela é fonte de compostos bioativos, né, para desenvolvimento de fármacos e imunomoduladores, então a gente tem aí o pessoal, um grupo, né, principalmente lá em Pernambuco, trabalha isso muito forte, mas quando você vai dar uma lida, uma revisão de literatura, você vê que é uma pequena ponta do iceberg, você tem muito, muito mais a ser descoberto quando a gente coloca, né, um panorama geral dos indivíduos que estão aqui presentes, né, da caatinga, daquilo que é levantado. E aí a gente possui, né, algumas espécies que têm alguns mecanismos fisiológicos que são bastante relevantes que a gente pode levar para outros setores, né, não só apenas ficar dentro das ciências agrárias. Aqui a gente quis mostrar nesse slide algumas características dos nematóides, aí vocês depois podem aprofundar, mas o que eu quero trazer de diferencial é que eles estão muito associados a diferentes habitats, mas ele sempre vai precisar e necessitar de uma lâmina de água, ele sempre vai, né, estar associado, quando é um fitonematóide, ao parasitismo, então ele precisa ter uma hospedeira, mas nem todo nematóide que tem estilete, ele é um nematóide fitopatogênico, a gente vai ver que tem uns de vida livre, tem outras funções biológicas podem estar associados. E um dado assim bastante interessante que a gente trouxe para vocês é que na natureza, né, aqueles que estão mais relacionados a prejuízo, relacionados às doenças, são os indivíduos, né, do sexo feminino. Os machos estão mais associados em alguns modelos na reprodução e outros o seu papel biológico ainda não é bem claro, né? Então é bastante interessante a gente ver que mesmo sendo um campo de estudo que avançou, né, muito ainda se tem a se descobrir. Outro dado que a gente sempre gosta de trazer é que nós temos uma concepção, às vezes, muito de ver para crer, né? E esse levantamento aí, eu trago um pouquinho para o nematóide, mas isso a gente pode fazer uma correlação com outros micro-organismos, é que para este grupo específico, você tem aproximadamente 57 bilhões de indivíduos para cada ser humano na face da Terra, né? Então, nós temos uma população de nível de bilhões também. Então, é uma população bem elevada e bem amplamente distribuída, né? Tirando ali aquela região ali da Groenlândia, né, que está em disputa entre alguns países, né, que querem essa região. A gente ainda não teve a ocorrência, né, o registro propriamente por meio de um artigo científico. Professor, será que ela tem? Possivelmente possa ter. Por que ainda a gente não identificou? Porque são regiões de difíceis acesso, né? Então não é tão fácil você fazer esse levantamento. Mas, de maneira geral, uma coisa fica muito clara, né? Esses organismos, a gente observa ele uma concentração maior justamente nessas regiões dos trópicos, né? Então, a gente vê que, quando a gente fala a nível Brasil, é uma região muito diversa. Costumo dizer para os meus alunos, né, que se algum dia eles se sentirem só, eles acharem que não tem ninguém, eles, olha, vocês fiquem tranquilos, sozinhos jamais vocês estarão, porque, no mínimo, né, uma comunidade microbiológica estará vivendo, né, dentro do seu organismo em si, quer seja uma bactéria, quer seja outro tipo de organismo, mas naquele nível populacional de não ser patogênico, né, digamos assim.
Então, esse dado é mais para vocês terem uma ampla noção dessa distribuição, né? Que ela não é algo restrito, que ela não é algo concentrado em algumas áreas, não. Ela tem uma distribuição bastante interessante. Porque também eu acho que é muito interessante trazer, né, uma visão sobre esse micro-organismo. Porque às vezes a gente pensa, eu nunca ouvi falar disso, ou se vi foi só na minha graduação, no meu ensino médio todo, eu nunca estudei, ou não vi uma relação assim tão importante. E aí eu trouxe essa espécie, né, o Canohabiotis elegans, que o que ele tem de tão diferente, né? Ele é um modelo, né, de estudo para diversos experimentos relacionados à saúde humana. E ele foi o primeiro organismo multicelular que teve o seu genoma completamente sequenciado. A gente tem aí, né, um nível de similaridade entre ele, entre mim e você, de aproximadamente 60%. Então, em vez, né, dos trabalhos que querem estudar determinada doença ou determinada característica em outros organismos vivos, eles podem fazer os estudos utilizando os nematóides, como também a relação de outros micro-organismos que possam estar parasitando ele, porque uma resposta que ocorre nele, a depender do gene, pode ser uma resposta 100% similar ao que ocorreria comigo e com você, ou no mínimo de 60%. Né? Então, é um organismo que tem, né, um papel biológico muito importante e relevante quando a gente pensa de estudos, né, relacionados à saúde humana. E o que é que a gente coloca, né, como um panorama geral para vocês quando a gente pensa aqui na caatinga, né, propriamente dentro do nosso bioma? A grande maioria, né, desses nematóides, elas não estão propriamente como um parasita, né, de humanos, mas elas podem estar fazendo o quê? Podem ser microbiófagos, né? Podem estar se alimentando de bactérias ou de fungos. A gente tem os predadores, que são aqueles que vão se alimentar de outros nematóides. Nós também temos alguns onívoros, né, que se alimentam de ovos. E a gente tem os fitoparasitas, né, que a gente está mais relacionados à área de manejo de doença. Mas também a gente consegue utilizá-lo, olha aí esse potencial biotecnológico, para entender estresse a condições extremas da dessecação. Ele tem um processo assim fenomenal de anidrobiose. Depois vocês podem procurar um pouquinho para só se aprofundar. Mas imagine nesses nossos ambientes cada vez mais escassos, né? A umidade, a disponibilidade hídrica, e você ter algum organismo que ele consegue ser resistente a essas condições, né? A gente tem também estudos relacionados à tolerância à radiação UV, né, ultravioleta, que é algo também muito, uma realidade cada vez mais assustadora que bate a nossa porta. Eles também têm trabalhos relacionados a metabolismos flexíveis, né, que não seguem aqueles padrões normais que as condições climáticas cada vez mais nos impõem e exigem respostas diferentes. E a produção de proteínas protetoras, né, únicas. E aí eu sempre gosto de plantar essa sementinha da curiosidade de que os futuros profissionais, né, independente da sua área, você tem N possibilidade. Por que a gente não está descobrindo tanto, professor? Porque não temos mão de obra, porque não temos, às vezes, recursos. Né? Então, o que a gente sabe é que existe, né? Mas por que não tem sido feito? Porque não temos condição, né, de fazer tudo. A gente tem muito boa vontade, mas vamos fazendo aos pouquinhos. E por que é tão importante? Porque eu consigo utilizar esses micro-organismos, não só os nematóides, mas eu consigo utilizar bactérias, fungos. Para quê? Para mim entender como é que está aquele meu ambiente, né? E eu consigo fazer um monitoramento. A gente pensa que às vezes esse monitoramento em si ele é mais relacionado à ausência ou à presença. Se eu tenho ou se eu não tenho. Hoje em dia a gente sabe que a gente não consegue trabalhar em ambientes que não tenha determinados grupos de micro-organismos. E sim qual é o nível populacional. A gente sempre vai trabalhar para que a gente tenha uma harmonia, né, obviamente.
Então, preciso entender, né, e esse conceito cada vez mais tem sido mais forte, de entender a saúde do solo, para que a gente possa influenciar diretamente, né, todos os sistemas agroalimentares. E isso é fundamental porque hoje, né, o Brasil ele se encontra nessa posição de ser um celeiro mundial. Né? Nós somos produtores de importantes commodities agrícolas, mas também a gente tem uma agricultura familiar muito forte, né, que cuida de muitos elementos que chegam à minha mesa, à sua mesa. Então a gente precisa entender para garantir, né, essa segurança. Identificar também quais são os riscos ambientais que podem impactar não só a pequenas comunidades locais, mas a uma saúde coletiva. E detectar também de maneira preventiva, porque a gente pode ter alguns marcadores, entendendo, olha, a presença de organismo A, organismo B, isso quer dizer que aquele ambiente ele está propício ao desenvolvimento de determinada doença ou não, ele quer indicar uma certa resistência que pode chegar a determinada doença, mas eles conseguem se manter viável, então é bastante interessante a gente fazer esse monitoramento. Quis trazer também, porque alguns dos senhores devem ter visto aí na graduação, ou aqueles que ainda estão estudando, a gente só vê o lado ruim, né, deles, mas eles têm papéis que a gente chama de serviços ecossistêmicos muito importantes. E aqui a gente trouxe alguns, né, quando a gente pega esse tópico de ciclagem de nutrientes, que obviamente não é algo que vai ser feito apenas por esse organismo. É algo que é feito com o sinergismo, né, de outros, quer seja bactérias, quer seja micorrizas, quer seja algum outro tipo de fungo em si. Então, eles podem atuar na decomposição, né, então eles vão decompor essa matéria orgânica e, obviamente, liberando esses nutrientes. A mineralização, que é outro processo, porque ele auxilia, né, essa disponibilidade de determinados elementos que a planta precisa, então eles atuam dentro desse processo. E também, diretamente, eles também auxiliam no processo de fixação de nitrogênio. Né? A gente sabe que a gente tem as micorrizas, as bactérias fixadoras de nitrogênio, mas eles também, porque eles acabam, né, permitindo com que esses outros organismos, né, a sua própria convivência, né, dentro daquele ambiente, através da sua alimentação, através da sua movimentação em si, facilite com que essas bactérias consigam colonizar um sistema radicular, consigam, né, alcançar determinadas plantas de cultivos de interesse agronômico, então acaba tendo esse efeito indireto. Eles também são essenciais para algo que hoje é trabalhado muito forte, que é o controle biológico. E que controle biológico é esse que nós temos trabalhado? Né? É algo também que a gente precisa ter essa noção. Porque se a gente for olhar realmente aquilo que é disponibilizado no mercado, a nível de diversidade genética, né, de recursos genéticos, a gente tem uma pouca variabilidade. A gente tem alguns gêneros, algumas espécies muito específicas, e ficam se multiplicando esse material. Aí a gente vê que tem alguns pesquisadores que trabalham já naquele outro conceito das biofarms, né, de que eu vou produzir o meu próprio biológico, e aí a gente sabe da preocupação e o cuidado que é do que esse produtor está produzindo algo benéfico, está produzindo algo maléfico, né, se ele pega um isolado aí que tem algum papel que pode estar associado até a alguma doença humana. Então, é algo que a gente hoje precisa entender. Né? E esse caminho do biológico ele é um caminho muito precursor, é algo que avançou bastante nos últimos anos. Quando eu fiz a minha graduação, o controle biológico era muito assim, alternativo, era controle alternativo que chamava mais. E esse nome não era à toa, né? Era porque era bem algo alternativo, não era algo viável, não era algo assim que tinha uma técnica, era muito algo alternativo. E hoje em dia não. Um dia é altamente tecnificado, a gente observa que tem uma indústria muito pesada fazendo esse processo. Tanto é que eu costumo pedir para meus alunos, olha, dê uma olhada nos fabricantes, né? E aí eles, né, gostam de comparar que acabam visualizando que os mesmos grandes produtores dos químicos, né,
também são os mesmos produtores do biológico, né? Então, acaba tirando aquele olhar meio que encantador de achar que é algo que veio para salvar o mundo, e não é bem assim, né? A gente tem esse olhar também financeiro, e aí eles têm esse papel a se desenvolver. E aí ele pode ser um potencializador desse mercado que tende a crescer cada vez mais e trazendo justamente algo que tem diversas possibilidades de aplicabilidade. A gente quis aí trazer uma noção que eles podem contribuir principalmente na regulação natural, né, desses outros patógenos. Como seria isso? A gente nunca caminha, né, acho que durante muito tempo todo mundo aí teve uma formação que a gente usava até uma terminologia que era controle. E o controle, ele é o quê? Ele é positivo ou ele é negativo? E hoje em dia a gente trabalha não mais com esse termo, né, propriamente. A gente trabalha com manejo, porque você vai trabalhar com a presença desses organismos, mas a um nível populacional que me permita, né, mesmo com a presença de X, eu consiga produzir. Então é algo importante para a gente poder entender. E aí a gente tem as vantagens de utilizar o biológico, não só os tradicionais, mas principalmente trazer o biológico com nematóide, que é o que? Ele é eficaz, ele é seguro e ele é sustentável, né? Então não é uma prática que eu vou fazer e eu preciso ter uma certa aplicação temporal, né, num curto período, como é os métodos convencionais. A depender de como eu faço a minha estratégia de manejo, eu vou ter que repetir, obviamente, porque se lembre-se, a gente sempre vai estar trabalhando dentro desse modo de redução populacional, e para mim reduzir a população, eu sempre tenho que beneficiar aquela população que eu quero, em detrimento daquela outra que é maléfica dentro do meu ponto de vista, né? E obviamente a gente sempre tem essa noção que quem está determinando quem é bom ou quem é ruim é o produtor, né? Porque para a natureza não existe isso, né? Todos têm o seu papel biológico. Eles melhoram, né, a aeração do solo, a formação de agregado, isso aí são características tanto físico-químicas, que é muito importante, né, para os cultivos agrícolas, e esse conceito, que é muito amplo hoje em dia, que é o ciclo de vida do solo, né? A gente trabalha dentro desse viés de olhar o solo, né, como um organismo vivo, não propriamente entendendo como se tivesse diversos, né, órgãos em si, mas que você tem diversos componentes que são essenciais para aquela visão da microbiologia do solo, que precisam estar funcionando em harmonia para que o meu ecossistema consiga produzir. E aí a gente hoje caminha para estratégias, né, integradas para essa produção, para que eu consiga ter bactérias, fungos, até outros pequenos invertebrados, todos convivendo em harmonia naquele meu ecossistema, para que eu possa produzir aquilo que é conveniente dentro daquela área, né? Professor, você está trazendo esse olhar enviesado só para, sei lá, para a agroecologia? Não, não é bem assim. Né? Hoje em dia a gente está vendo que é para a produção de soja, para a produção dessas grandes commodities também, né? Então a gente precisa entender essa dinâmica do ecossistema do solo como um todo para fazer esse planejamento, um manejo macro, né, dentro desse nosso visão maior do que seria toda essa microbiologia do solo. E a gente tem outras etapas que ele auxilia, né, também dentro dessa ciclagem, né, do ciclo de vida do solo, que seria decomposição de matéria orgânica, alimentação, interação com outros organismos saprófitos, aquilo que a gente comentou com as micorrizas, né, que vão auxiliar em outros processos extremamente importantes do ponto de vista da planta, né, e a regulação de populações com outros organismos, né, então não tem para onde correr. Se eu quero fazer o manejo, eu sempre vou trabalhar nesse mote, né, sobre esse olhar. Eu tenho que fazer uma regulação dessas populações. Eu tenho que reduzir até o ponto que seja economicamente viável a minha produção. E eles também podem melhorar, né, a saúde das plantas, né, porque eles podem fazer uma estimulação ao sistema imunológico da planta. Então, alguns deles, né, conseguem fazer alguma associação simbiótica, né, não só com a hospedeira, mas com algum simbionte que ele, né,
possui dentro desse processo, e é interessante porque a gente imaginar quem vai fazer esse processo vão ser os nematóides de vida livre, que seriam aqueles benéficos, mas não, a gente vê até os fitonematóides, né, que é só uma visão do ser humano, que eles não se diferem, se eles não sabem, eu sou assim, eu sou assado, não. Então, a gente tem alguns desses que teriam esse olhar para a fitopatologia, que também tem essa participação, né? Eles têm algumas bactérias simbióticas que auxiliam, né, nesse processo de estimulação do sistema imunológico da planta. Então, é como se ele fosse causar um prejuízo menor, né? Mesmo assim, ele causa um prejuízo, mas ele protege de um prejuízo maior. Né? Então, naquela frase comum, né? Dos males os menores. Né? Então, é bastante interessante e é uma área que a gente vai sempre estar tentando estimular vocês, porque tem poucos estudos, né? Então, quem sabe aí, professor, eu quero fazer meu TCC sobre isso, eu quero entender melhor esse processo, né? Então, é uma área muito boa, porque você vai ser o pioneiro, né? Você vai ter poucos outros dados para comparar, que é ruim, mas em compensação, seu trabalho sempre vai ser citado, já que você vai estar trabalhando com algo inédito. E por que eu puxei tudo isso, né? Para justamente a gente chegar nesse carro-chefe, que são os entomopatogênicos, que são utilizados justamente para o controle de pragas. O que seria isso, professor? O nematóide em si, ele não tem esse papel de fazer o manejo, né? Quem vai fazer são as bactérias simbióticas, né? Então você vai ter aí algumas, como a gente colocou dois gêneros, né? Xenórhabdos e o Photorhabdus, que você vai ter aí aproximadamente mais de 500 moléculas bioativas catalogadas. E é apenas um exemplo, né? De dois gêneros que têm esse papel, mas a caatinga, né, e o nosso semiárido, a gente colocou até em destaque no vermelho, é um território que não temos nada, né? Então, nada a nível de levantamento. Então, será que nós não temos, né, bactérias simbióticas? Imagine como devem ser as nossas bactérias simbióticas que enfrentam e atravessam essas condições extremófilas, né? Então, é algo que a gente pode pressupor, imaginando isso sobre perspectivas positivas, de N possibilidades novas, né? Então, é bastante interessante esse olhar, né, da gente poder nos desafiar. A gente tem aqui, então, outro olhar, que seria dos indicadores de qualidade do solo, que é muito importante. Então, por que os nematóides eles são bons indicadores, né? Olhando dentro dessa perspectiva que a gente está comentando, desses outros micro-organismos que fazem parte desse grande ecossistema, que é o solo, né? E isso, se a gente tiver apenas essa visão, que é um dos indicadores, do solo em si, mas hoje em dia já há novos trabalhos que fazem essa correlação também com a parte aérea, né? Então a gente já tem alguns desses organismos convivendo nesses ambientes, né? Quer seja de folha, principalmente associado a algumas folhas, também tendo não só a parte patogênica, mas também associado à qualidade, né? Mas quando a gente fala dessa perspectiva do solo, né, então eles são metozoários simples, que a gente consegue observar a sua ocorrência em qualquer ambiente que tenha um pouco, né, de carbono orgânico, que é algo muito característico dentro desse olhar do semiárido. No solo eles conseguem viver, né, apenas em um filme de água, uma pequena lâmina, né? Então, onde tem água, tem nematóide, a gente costuma dizer que isso é bem amplo, então pode ser no solo, pode ser numa planta, pode ser num organismo vivo, no animal, no ser humano. Eles não migram rapidamente, né? Então a gente consegue entender o estresse que está ocorrendo em determinadas áreas. Você fazendo esse estudo, né, temporal, então é bastante interessante da gente fazer esse levantamento. Eles vão ocupar posições-chave nas redes alimentares do solo, né? Então, a partir da sua
a ausência ou o seu crescimento desordenado, a gente pode entender, né, que aquele solo ele está ali passando por um processo benéfico ou não, então a gente consegue fazer essa correlação, como também ele tem algumas características que são fáceis, né, de você visualizar, através de um processo simples de dissecação, né, então está lá dentro do sistema radiculado, de uma raiz de uma planta, e aí a gente, quando consegue fazer a sua retirada, né, esse processo de extração em si, você consegue identificá-lo, né, o que é muito mais difícil quando a gente está falando a nível de um fungo, ou às vezes você só tem um conídeo para poder visualizar, né, nem a estrutura toda fúngica, ou quando a gente está falando de bactéria também é um pouco mais complicado, né, de a gente poder fazer essa identificação. E mesmo tendo a parte morfológica, ainda precisa ter a validação da molecular. Para esses indivíduos é um pouco mais fácil, né? O hábito alimentar dele também auxilia bastante nessa identificação para você saber se ele é um parasita ou não, se ele tem a presença de um estilete ou não. A gente consegue ver algumas estruturas mais rapidamente, né? Eles também apresentam respostas rápidas a determinadas perturbações, tanto do ponto de vista maléfico, né? Então, quer seja, eu tive um contaminante aqui presente, como é que a minha população respondeu? Então, consigo ter essa resposta. Como também, eu apliquei aqui um manejo para melhorar o meu cultivo, então eu enriqueci nutricionalmente, né, aquele ambiente, então eu consigo também fazer esse levantamento. E eles são facilmente extraídos para análise, né? Um processo de extração por diferença de gradiente, né, de concentração, que é bem mais rápido, bem mais prático do que o isolamento dos outros micro-organismos que a gente já conhece, né? Quem tem aquela prática de fazer um isolamento fúngico, bacteriano, que precisa fazer um primeiro levantamento, depois você precisa fazer repicagens contínuas. A purificação de populações é muito mais fácil do que os demais micro-organismos. E aí a gente pode estar pensando, ok, tudo bem, é interessante, mas o que é que falta, né, desses estudos que a gente tem da ecologia para chegar a esse lado da biotecnologia, né, para a gente entender realmente essa bioprospecção na prática, né, quais esses potenciais, né? Então eles possuem, né, moléculas bioativas muito importantes, né? A gente está falando que eles convivem com essas condições extremas, né, do nosso bioma da Caatinga. A gente colocou aqui alguns exemplos, né? A gente tem aí o caso do Panagloramium superbus, que ele consegue ter enzimas termoestáteis acima de 55 graus Celsius. E a gente sabe o quanto essas enzimas, né, a temperaturas mais elevadas, deixam de ter essa estabilidade, e por meio desses indivíduos você conseguir entender como é que elas conseguem ter essas características. Elas também são extremamente resistentes a processo de dessecação, né? Então, você tem alguns organismos que conseguem manter as suas atividades biológicas, perdendo, às vezes, 95% de todo o seu conteúdo líquido. Então, é algo muito importante da gente entender, porque cada vez mais nós estamos trabalhando sobre essas condições de extrema dificuldade de disponibilidade hídrica, e você entender, olha, mesmo tendo pouca disponibilidade hídrica, eu consigo levar essa característica e eu consigo, assim, manter o meu cultivo em si. Os compostos antimicrobianos também, então você consegue ver algumas biomoléculas que podem estar associadas a algum processo, né, molecular desses fungos, dessas bactérias, para que você possa estar fazendo isso. Como também, tanto tem esse paralelo, né, com esses micro-organismos, como esse olhar para a hospedeira em si, né? Então, você tem moléculas que regulam o crescimento vegetal, né? Então, elas vão auxiliar justamente, olha, eu vou, né, propiciar com que a planta cresça mais, que ela produza mais, e acaba sendo um bioestimulante natural, que é muito importante, né? Cada vez mais a gente trabalha com os químicos e você ter algo natural. E por que que é importante? Porque a gente pode aplicar na agricultura, na indústria, na medicina. Então, aí, a gente diz que dá tanto para os profissionais das ciências agrárias, das ciências biológicas e das outras grandes ciências, que recentemente a gente teve um projeto dentro dessa linha,
justamente aprovado no Catalisa, né, esse projeto aí dentro do Sebrae, que incentiva essas ideias inovadoras, e que aqui a gente está falando, não é que hoje nós queremos todas essas informações, não, a gente está aqui para incentivar com que vocês queiram aprender e queiram principalmente utilizar e ter essa visão, né, principalmente aqueles que estão se formando agora, empreendedora, né, que esse conhecimento que vocês têm adquirido não fiquem apenas na academia, não fique apenas, né, dentro de um trabalho final de conclusão de curso que vai ser depositado em uma biblioteca, mas que ele possa resolver os problemas reais que a sociedade pede, né? E aí a gente tem diversos programas, a gente está citando um, mas tem vários, a depender do seu estado, pode ter, né, algumas fundações específicas que auxiliem. Então a gente está aqui mais para te despertar a curiosidade, né? E se eu fizesse determinado processo? E por que a gente gosta de incentivá-los? Porque a gente vê, às vezes, pessoas de fora utilizando os nossos recursos. Então, quando a gente vê gente do Sul, Sudeste, utilizando plantas nossas para fazer essas descobertas, esses potenciais biotecnológicos e empregando lá, para depois a gente sabe que vai gerar um bioproduto que vai ser comercializado aqui, poderia ter sido feito aqui, né? E nós temos a capacidade técnico-científica de fazer esses processos. Nós não fazemos tudo porque, como eu disse, a gente tem pouca mão de obra disponível para poder estar atuando, porque é um ecossistema muito grande, né? Aquela imagem de a Caatinga é pobre, a Caatinga não tem nada. Não é bem assim, a Caatinga não tem apenas esse olhar desse modo. Então, é para despertar, né? Isso. Os nematóides também podem estar auxiliar dentro desse olhar, cada vez se trabalha mais, que é o núcleo da agroecologia, e aí eu quis trazer um pouquinho desses dados, porque aqui na universidade nós montamos um núcleo de agroecologia e nós utilizamos eles justamente para entender esse olhar para os bacteriófagos, para os fungíferos, né, para os fungíferos, para justamente entender essa parte de ciclagem de nutriente, para o uso desses sistemas agroecológicos. Então, nós conseguimos fazer esse projeto, um dos poucos projetos que foram apoiados pelo CNPq, né? Então, valida, né, essa nossa estratégia, mostra o quanto ela é promissora, e a nossa visão, obviamente, que a pesquisa ensina extensão dentro do núcleo, mas nada impede com que vocês peguem esses estudos e tenham esse olhar empreendedor e levem isso, né, com o papel de uma tecnologia social que possa ser implementada aí em determinadas áreas que vocês tenham acesso. Então, a gente até já convida, podem dar uma pesquisada, dar uma olhada no material que a gente já vem desenvolvendo. Aqui eu quis trazer um pouquinho das contribuições da nossa instituição em si e a nível Ceará, né? Obviamente que a gente pega algo muito local, né? Eu não tenho como falar de outras realidades, eu tenho que falar da minha. A gente tem feito esse monitoramento aqui tanto em áreas agrícolas e faz essa correlação com as áreas nativas, né, do bioma caatinga. A gente faz essa identificação molecular de algumas espécies, né, de interesses biotecnológicos. A gente está fazendo primeiro o levantamento de uma biblioteca grande para depois a gente poder fazer, né? E a gente tem parcerias, como a UVA em si, né, tem que é a minha instituição, a gente tem a Federal do Ceará, a Estadual do Ceará e outras instituições também para estar nos auxiliando dentro desse processo de bioprospecção, as duas Embrapas que a gente tem aqui no estado, e sempre com esse olhar, né, a saúde ambiental, a agroecologia e esses bioindicadores. Então aqui a gente está mostrando o que para os senhores? Né? A gente está falando de uma universidade estadual no interior do Ceará que está tentando fazer a sua diferença, né? Então, aqui a gente pode ter gente de uma grande federal, né? Que tenha um laboratório mais equipado, que tenha todas essas outras estruturas. Nós estamos aqui de braços abertos, né? Para a gente poder potencializar, para a gente poder investigar, né, novas biomoléculas, justamente porque o nosso território tem essa riqueza, né, muito grande. Aqui a gente tem alguns desafios e perspectivas futuras. A gente precisa fortalecer essas redes, né, que têm esse olhar para a saúde, para a biotecnologia, para as ciências agrárias. Como eu comentei anteriormente, quem trabalha mais é o pessoal de Pernambuco, né? Então eles têm muitos dados, mas é lá. E a gente conseguir, quem sabe, montar essa grande rede para desenvolver
Eu gosto de ter esse olhar mais empreendedor, desenvolver startups ou spin-off, né, baseado entendendo, né, esse organismo em si, criar posteriormente, quando tiver muitos dados, né, um banco dessas moléculas, desses micro-organismos, da caatinga, isso geral, isso amplo, e estimular com que a gente tenha, né, esses fármacos associados à biomedicina, à medicina em si, para que a gente possa ter o desenvolvimento de novas tecnologias, né. Então, concluímos que esses nematóides, esses micro-organismos na caatinga, eles representam como modelos biológicos únicos, úteis, né, para os estudos de doença e seus mecanismos moleculares. Eles são fontes de biomoléculas capazes de gerar novos fármacos e antimicrobianos. Eles são excelentes indicadores ambientais. A caatinga, né, o semiárido, não é apenas um bioma, né? A caatinga, quando a gente trata propriamente de maneira isolada. É um laboratório vivo, cheio de possibilidades para inovação e principalmente para a saúde do futuro. Eu agradeço demais a sua atenção, espero ter despertado o seu interesse. Eu estou disponibilizando o meu e-mail pessoal, né, para vocês mandarem alguma dúvida, o meu perfil no Instagram também, que a gente posta algum conteúdo relacionado a essa temática. E eu deixei o QR Code do Instagram do nosso laboratório, né, que é o Fitopatologia Uva, que é onde a gente tem divulgado um pouco das nossas pesquisas, a gente bota lá as reuniões dos nossos grupos. Então, eu quero aprender um pouquinho mais, eu quero entender. Então, o nosso grupo ele sempre é aberto, não é algo que fica restrito à nossa instituição. Então, sintam-se todos convidados a participarem, né, desses momentos que eu acho bastante importante. Nós temos alunos, é muito rico, né, do Brasil todo. Então, eu agradeço a comissão organizadora aí do primeiro Congresso Nacional de Recursos Genéticos Online. Espero que esse momento tenha sido um momento de bastante curiosidade. Eu espero que a cabeça de vocês esteja assim, fervilhando de dúvidas, porque isso é bom, isso quer dizer que esse conteúdo despertou possibilidades novas, e nós nos colocamos à disposição de servir como ponte, né? Aquilo que a gente não souber também a gente vai atrás, e estamos aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Sintam-se todos convidados, aqueles que puderem, né, vir nos visitar no Ceará, e até um próximo momento. Obrigado.